Olá, pessoal. Boa tarde para quem está começando a assistir agora na data dessa postagem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir qualquer dia. Eu estou trazendo aqui uma novidade para o EB1, especificamente para o visto EB1A. Vou falar desses, mas a avaliação da OCAS ela mudou para esse tipo de visto, porque foi revista a aplicação do caso Kazarian. Era uma regra que era utilizada pela OCAS, a imigração americana, para fazer o julgamento das aplicações desse visto. Ou seja, quem aplicava o EB1A era avaliado para extraordinária ability, ou seja, habilidade extraordinária, que leva ao green card. Então, a avaliação da OCAS utilizava esse caso Kazarian. Até agora, dia 16 foi julgado isso nos Estados Unidos e a corte americana decidiu que esse caso Kazarian, o modo como a OCAS estava aplicando isso até agora não é mais válido, ok? Então eu vou ler aqui um link que eu peguei, um noticiário sobre isso, que está público, ok? Esse vídeo não é um aconselhamento legal, nem visa isso, mas trazer informação para quem precisa. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui na tela, ao meu lado, o fim do Kazarian, porque essa nova regra no EB1A pode ser seu ticket de entrada nos Estados Unidos, ou seja, para os Estados Unidos. O juiz americano derruba a regra da OCAS Kazarian, ou seja, refazendo a judiciação, ou seja, a reavaliação dos casos de EB1A e permitindo agora um novo caminho para a reabertura desses casos que foram negados anteriormente. Tá ok? Então, um juiz federal entregou a maior, ou seja, decidiu aí, fez a maior decisão que pode mudar agora como o EB1A são decididos no futuro. A partir de 28 de janeiro de 2026, o juiz sênior Joseph F. Bataillon, não sei a pronúncia, julgou que o caso Kazarian utilizado pela OCAS no mérito final de análise é ilegal. Esta decisão, então, pode ajudar milhares de pessoas que aplicaram o EB1A e tiveram isso negado nos últimos 15 anos, baseado nessa regra aqui. Porque o que acontecia? A imigração utilizava esse step, né? Aqui ele vai explicar embaixo. O que acontecia? Os aplicantes eles precisavam preencher certos critérios com as evidências, ou seja, com as provas. E aí a imigração adicionou um segundo passo de avaliação que é totalmente subjetivo e não estava previsto no julgamento desse mérito, ou seja, desse caso Kazarian, foi adicionado unilateralmente pela imigração americana, tá? Então ele diz aqui, ó, vou marcar aqui para vocês verem, não sei se tá dando para enxergar, mas eu estou marcando aqui, ok? Vou dar mais um zoom, ó, chegou no máximo de zoom. Então o EB1, o green card pelo EB1A é designado para pessoas no topo dos seus campos profissionais, incluindo ciência, arte, educação, negócios e atletas, aqueles são atletas. Os aplicantes não precisam de uma vaga de emprego ou de um empregador, uma certificação, Labor Certification, como acontece no EB3, que você precisa de um empregador, que ele vai passar por esse processo, que é a LCA, e aí sim poder aplicar o I-140, que é propriamente aí o visto daquela pessoa. Ao invés disso, quem aplica aqui para o EB1A, voltando, né, precisa mostrar que tem... Então, os aplicantes precisam demonstrar que eles têm reconhecimento nacional ou internacional. E aí, os aplicantes podem qualificar prêmios, né, de reconhecimento internacional
ou encontrando ao menos 3 dos 10 dos critérios listados lá no EB1. Tipo, aqui tem alguns deles, né? Trabalhos publicados, liderando, posições de liderança em organizações respeitadas e reconhecidas, reconhecimento através da mídia. Então, por causa disso, as petições próprias, self-petition, né, de EB1A, ele está dizendo self aqui, porque o processo imigratório, quando você dá uma entrada no processo migratório, ele é administrativo. Não necessariamente você pode usar um advogado. Você pode aplicar por você mesmo. Nem todo mundo, eu entendo, por exemplo, no Brasil ou em outros países, vão ter acesso financeiro a pagar um advogado, né? Então, se a pessoa ela não se sente segura de fazer uma selfie, ela mesma escrever a petição e enviar, conforme a imigração quer, ela vai contratar um advogado, seja ele americano, principalmente quem já está inscrito no bar americano e que domina exatamente esse campo da imigração. Eu não posso pagar os advogados americanos porque eles são muito caros, né? Eu não consigo esse valor. Aí vai depender de você mesmo querer um guia, uma consultoria, alguém para te ajudar nessa self-petition. Aí fica a seu critério. Mas você mesmo pode fazer, ok? Aí vai depender da sua decisão, do seu bolso. Mas sempre procure um advogado aí, especialista na área, ok? Então, por causa disso, as petições de EB1A são consideradas um caminho rápido para a residência permanente para profissionais com alta formação e tem experiência e tudo mais. Esse litígio foi dado entrada através de um jornalista chamada Ana Rita Mukherjee, ok? Foi aplicada para um EB1A para conseguir o green card, né? A OCS negou a aplicação dela, mesmo a imigração encontrando que ela preencheu o número dos critérios requeridos, que está escrito lá, nas regras do Casarem, por exemplo, e das regras do manual da OCS. A OCS, debaixo desse processo, os aplicantes primeiro têm que encontrar as evidências básicas requeridas e então passa para o segundo, avaliação subjetiva final. Então, o juiz aqui, que julgou essa decisão agora, em 2026, viu que a OCS não tem autoridade legal para adicionar esse segundo passo, ou seja, o final merit. Não poderia adicionar isso no manual interno, no memorando, né? Gerando uma regra, fazendo regra disso, que requer uma notícia pública e uma clara explanação. A Corte, então, viu que a OCS falhou em justificar por que essas mudanças de avaliação foram colocadas para o EB1A. Basicamente, é isso que diz a notícia. Eu vou dizer para vocês que agora, mesmo quem aplicou um EB1A e teve negado o seu processo, pode pedir para reabrir e reavaliar, porque foi baseado nessa regra aí. Isso também muda para quem vai aplicar agora, porque agora você tem que pegar o máximo de evidências de alta qualidade que preenche ali os requisitos do EB1A e aí enviar. Não é mais baseado na análise subjetiva da OCS, ok? Preencheu isso, e aí se você preencher com aqueles itens, ou seja, taxativamente, você então encontra o grau para aprovação. Agora, a imigração vai aplicar isso de imediato? Eu acredito que não. Até os avaliadores da imigração, da OCS, começarem a absorver essa decisão recente, ainda poderão ocorrer novas negativas baseadas na regra antiga. Mas você já sabe agora que poderá recorrer à imigração e reenviar de novo o caso, ou se a imigração não estiver aceitando, pode abrir o caso aqui na corte para que o juiz avalie
caso por caso e por que foi negado, ok? Mas com certeza a maioria dos casos foi baseado em decisões subjetivas de oficiais ao avaliar o seu caso de EB1A, tá bom? Um abraço para você e era essa a novidade que eu queria trazer. Então facilitou bastante aí quem vai aplicar o EB1A, corre, aplica o seu, procure o melhor profissional para desenvolver o seu caso e dar entrada na imigração enquanto é tempo, enquanto as regras não mudam de novo. Aproveita essa brecha, essa janela aí, ó,